Não, mas o Palmeiras e nem o jogador que caiu tem nada a ver com isso. Ninguém falou nada disso, cara. Ninguém falou sobre isso. Agora foi ridículo o Abel apertando a mão da comissão de arbitragem porque o time dele ganhou. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Foi ridículo o goleiro do Palmeiras, né? Reclamando do estádio não, do campo e da iluminação do estádio. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Vai ver lá, o Allianz Parque. Oi, meu chapa. Aquele gramado ceboso, torcida rubro-negra. Não esquece de dar o like, de acionar o sininho das notificações. Não esquece também de se inscrever, tá certo? Rumo aos 250. Gente, a gente vai falar nesse vídeo das consequências dos erros da arbitragem do último jogo do Sport com o Palmeiras. Ai, torcida do Sport! Fala um negócio pra mim. É hora do desabafo. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria para ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Tá? Pra que serve o VAR? É constrangedor do fundo do meu coração. Ele nem conferiu, deu para ver daqui que não foi nada. Mas como eu falei, a gente tem que lutar contra todo mundo para sobreviver no campeonato. Mas há uma coisa que eu posso garantir aqui à nossa torcida, ao nosso staff e aos nossos jogadores. Eu jamais me vou sentir pequenino. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos, mas nós não somos pequeninos. Solta a vinheta, vixe. Pessoal, como eu estava comentando na chamada do vídeo, a gente estava conversando, eu e o João aqui, eu estava explicando a ele como os erros de arbitragem eles influenciam no resultado final do campeonato. Os próprios canais de televisão, em nenhum deles eu vi eles explorarem isso. Se você se lembra muito bem, num passado muito recente, 2023, o próprio Palmeiras foi campeão em cima do Grêmio com 2 pontos de diferença. E isso também vale para vagas na Libertadores, Sul-Americana. No caso do Sport, a gente poderia estar vendo aí esse ponto que vai ficar faltando em relação ao que? A contagem de pontos para evitar rebaixamento, para entrar numa Sul-Americana. Então o que é que acontece, pessoal? Esse erro de arbitragem vai gerar uma reação em cadeia. É como o pessoal quando fala de linha do tempo. Lá na frente, isso vai favorecer o Palmeiras. E aí, a legislação desportiva, ela não toma nenhuma decisão em relação a isso. Eu vou dizer a vocês por quê. A consequência para o árbitro, para a equipe de arbitragem do jogo do Sport, se eu não me engano com o jogo do Cruzeiro também, eles foram suspensos por tempo indeterminado. Antes, tempo indeterminado, certo. Mas tempo indeterminado pode ser daqui a um jogo, 2, 3... Antes de acabar o campeonato, esse cidadão pode estar novamente apitando o jogo. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu o selo FIFA dele? Não perdeu. Então o que foi que aconteceu? O maior prejudicado é o próprio campeonato e as outras equipes que participam dele. Porque você vê, o Palmeiras está com 4 pontos. Se eu não me engano é 7º colocado. Passou vários outros times. Isso não aconteceria se ele tivesse com 2 pontos. Mesma coisa o Sport. Se o Sport tivesse com 2 pontos, o Sport não estaria em 17º na zona de rebaixamento. Ah, mas isso você está falando referente a essa rodada. É referente a essa rodada e as outras também. Porque ele prejudicou, inclusive, times também do Sudeste. Já pensou? O Palmeiras ficou com 52 pontos quando acabar o campeonato e conquistou a vaga na Libertadores. E aí ganhou para um time que tinha 50. E tem muita gente que justifica isso dizendo isso é a graça do futebol. Eu não acho nada de graça no futebol. Eu não vejo como magia, eu não vejo como o que move o futebol, as coisas que existem no futebol. Isso tem que acabar. Eu conversei com pessoas, com adultos, gente que viveu futebol há muito mais tempo que eu. Eu comentei sobre essa minha visão a respeito desse erro de arbitragem. O cara olhou para mim e fez assim: mas isso acontece há muito tempo. Eu disse, e acontece errado. Quantos títulos foram dados a times em virtude de erros de arbitragem?
há quanto tempo a comissão de arbitragem vem interferindo no resultado dos campeonatos nacionais. Pare para pensar sobre isso e entenda. O João comentou no último vídeo que o VAR, a gente teve o entendimento de quando o VAR chegou, era para acabar com isso. Não acabou, não resolveu, e aí a gente só inflacionou os jogos, porque os times eles pagam pela instalação do VAR, por mais um ou dois árbitros dentro da equipe, fora os que já estão em campo, bandeirinha, árbitro de campo, quarto árbitro. Então, minha gente, o que serve? Para que serve o VAR? Para que servem as tecnologias? Porque os campeonatos estão tomando os mesmos rumos de antes sem o VAR. Então, veja só, os times têm altos investimentos, a comissão de arbitragem nunca conseguiu resolver. O vice-presidente do esporte está dizendo, não, porque a gente entende o esforço do presidente da comissão de arbitragem. Esforço de quê? Não resolveu nada. Rapaz, eu não sei nem como é que eu chame o cidadão que é presidente da Federação Pernambucana, elogiando o presidente da CBF, que não fez nada demais a não ser o mínimo, que foi afastar os árbitros. Minha gente, a gente está vivendo um futebol de hipocrisia. Os caras colocam as coisas à maneira deles, né? A CBF, a comissão de arbitragem, os clubes que se acham beneficiados. Eu não acho que o esporte é beneficiado nesse cartel que existe no futebol, nessa máfia, que todo dia se descobre uma coisa nova e as coisas ficam ancoradas na emoção do futebol. Porque, me desculpe, apesar da mídia televisiva do Sul ter reconhecido que não foi pênalti, por exemplo, o comentarista da Record que transmitiu o jogo do Sport, meu irmão, o cara não explorou como deveria a situação. Ele não se preparou para no programa que ia falar a respeito de vários jogos, eu não digo só do Sport não, gente, vários outros jogos. Os caras ficam com sarro, com brincadeira, com tiração de onda. É sério, gente. O coleguismo dentro da TV é tão grande que eles levam as coisas de maneira banal. Eles não resolveram nada. Eles foi uma coisa que eles tinham que expor, porque foi uma coisa muito clara. Eles fazem a cobertura do campeonato, mas assim, teve muito tom de brincadeira dentro da transmissão, tá? Acho que um dos caras que falou mais sério foi Denilson, entendeu? Teve outro cara que foi do Palmeiras, nem lembro o nome dele, não. Felipe Melo. Não, mas o Palmeiras e nem o jogador que caiu tem nada a ver com isso. Ninguém falou nada disso, cara. Ninguém falou sobre isso. Agora foi ridículo o Abel apertando a mão da comissão de arbitragem porque o time dele ganhou. Foi ridículo o goleiro do Palmeiras, né? Reclamando do estádio não, do campo e da iluminação do estádio. Vai ver lá o Allianz Parque, aquele gramado ceboso, que tem show por cima de show, um gramado sintético, os caras ficam justificando, essa parte marrom aí é cortiça, é um produto que se coloca porque já está deteriorado o gramado. Aí o cara vem falar da Ilha do Retiro. Tenha paciência, rapaz. Entendeu? Então é isso, gente. As consequências para a arbitragem foram mínimas. O futebol continua se jogando do mesmo jeito que se fazia há muito tempo. O VAR, infelizmente, não tem contribuído positivamente, pelo menos para o esporte, não vejo isso. Entendeu? Mas não se preocupe não, porque quando o jogador do esporte fizer cometer mais um erro, uma falta, o pessoal estava falando aí já, não, que Sérgio Ramos devia ser expulso por conta da... Sérgio Oliveira, por conta da falta que ele fez em Estevão. Eu acho incrível isso, pô. O erro que Kaique França teve na bola recuada. Então, massa, velho, parabéns para vocês. O Palmeiras não fez falta dura em nenhum jogador do esporte
e ele minimizou. Mas Sérgio Oliveira todo mundo viu. Minha gente, vamos parar de hipocrisia. Porque se a gente acompanha um campeonato desse, se a gente ignora essas coisas, a gente também é hipócrita. Eu peço a vocês que continuem se inscrevendo, sininho e dando os likes de vocês, beleza? Valeu aí, gente. Consequências, né? Se tem erros, tem consequências, né? Esse é o vídeo de hoje a respeito do que aconteceu nesse último jogo com o Palmeiras. Vê aí, João Cis. Vou cortar.